Graça e paz, meus irmãos. Vamos agora começar a nossa meditação no Salmo 55. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 7, onde está escrito assim: Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Nós vemos aqui, Davi descreve a condição do seu coração sob a emoção do medo. Ele estava com medo. Quando somos ameaçados pelo medo, tendemos sempre a lutar ou fugir. Muitas vezes nossa alma nos diz: batalha contra isso. E outras vezes ela diz: não vale a pena, corre. Notemos como o impulso do salmista o manda voar dali. Olhe bem no versículo 6. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. É interessante ver Davi usar a imagem de uma pomba, que é exatamente uma ave muito sensível a ameaças. Ela é tipo medrosa. Se você que está me ouvindo está sofrendo, está apavorado por algo, pronto para fugir, alçar voo, veja se não é melhor imergir a sua alma neste salmo e lembre-se que o que Deus fez por Davi, Ele também pode fazer por você. No Salmo 59, nós vemos que o salmista descreve a ameaça de modo geral e de modo específico. No versículo 9, ele diz assim, no Salmo 59, ele diz assim, capítulo 55, ele diz: vejo violência e contenda na cidade. Quer dizer, tem ameaças à segurança pública, e ele era o rei. Mas de modo específico, nós vemos que ele estava sendo traído. De modo específico, ele estava sendo traído. Ele diz assim: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Então nós vemos que aqui ele deixa específico que tem uma ameaça de modo geral e uma ameaça específica. A ameaça de modo geral, ele via contendas com violência na cidade, mas aqui ele está falando de alguma coisa que aconteceu com ele. Ele estava sendo traído. Alguns acham que esse salmo foi escrito por causa de Absalão, mas não há evidência para isso. A primeira tendência de Davi foi correr, foi voar do perigo. E o que ele realmente fez, mas ele não correu para longe, ele correu para os braços de Deus. Ele veio se aconchegar no silêncio, no colo de Deus. A primeira coisa deve ser tomar conhecimento da emoção que está lá dentro. Eu estou com medo, eu estou com raiva, estou com inveja. E ir buscar ajuda. E ele diz que foi. Na maioria das vezes, o medo surge quando vemos que perdemos o controle de alguma coisa. Ele diz: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me livrará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas
e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Isso já está no versículo 16 e 17. Ele diz que ele vai a Deus para lamentar e para levar as suas queixas. Constantemente, nós temos que enfrentar lutas com o inimigo invisível que causa medo e ansiedade. Um colapso financeiro, o que você pode fazer contra ele? Uma intriga doméstica. Uma derrota no exame que você não conseguiu passar. Uma separação familiar que acontece. Um diagnóstico médico negativo. O que você pode fazer contra isso? O prédio pegou fogo. O que se pode fazer? A grande maioria das ameaças estão fora do nosso controle. Então é melhor desenvolvermos intimidade com aquele que nunca perde o controle. Com Davi, no Salmo 59, no versículo 9, ele diz assim: em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Precisamos saber que Deus está sempre pronto, esperando que você vai lá. Como Davi diz, eu vou levar a minha queixa, o meu lamento. Vai lá com seu Pai do céu e se queixa. Medo pode aparecer, mas saiba lidar com ele. Um grande abraço, Deus nos abençoe. Até amanhã.